Bom dia. Meu nome é Teresa. Eu tenho 87 anos e nasci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, lá em 1938. Se você está assistindo a esse vídeo, queria pedir para deixar seu joinha, se inscrever no canal e me contar aí nos comentários de onde você está me vendo. É muito bom poder dividir minha história com tanta gente diferente. A história que eu vou contar hoje é uma coisa que eu carreguei em silêncio por muitos anos. Não era um assunto que se falava naquela época, sabe? Principalmente numa cidade pequena como a nossa, onde todo mundo conhecia todo mundo e as aparências valiam mais que a verdade. Em 1954, eu tinha só 16 aninhos quando me casei com o Beto. Ele era um rapaz trabalhador, gente boa, filho de um comerciante conhecido na nossa cidade. Logo depois do casamento, comecei a sentir uns incômodos, umas dores que eu não sabia explicar. Minha mãe dizia que era normal, coisa de mulher casada no começo, mas as dores só pioravam. Depois de uma semana sem melhorar nada, o Beto me levou para consultar com o único médico da cidade, o Dr. Arnaldo. Ele era um homem de quase 50 anos, formado na capital, que tinha chegado na nossa cidade uns 10 anos antes. Todo mundo respeitava ele demais. Ele era considerado quase um santo por muita gente, principalmente pelas famílias mais ricas da região. Afinal, ele tinha salvado muitas vidas e atendia até de madrugada quando precisava. Lembro como se fosse hoje da primeira consulta. O Beto ficou na sala de espera, como era o costume. Marido nenhum entrava no consultório com a esposa. O Dr. Arnaldo me examinou e disse que eu ia precisar fazer uns tratamentos, com frequência. Explicou tudo com umas palavras difíceis que eu, coitada, mal entendia. Naquela época, eu tinha estudado só até o 4º ano primário. Na segunda consulta, uma semana depois, foi que tudo começou. O Beto, de novo, ficou esperando do lado de fora. O Dr. Arnaldo trancou a porta do consultório, uma coisa que ele não tinha feito da primeira vez. Disse que o exame ia ser mais detalhado. No começo achei que era normal, né? Afinal, ele era o médico. Mas logo eu percebi que aquilo não era um exame médico. As mãos dele tocavam lugares que não tinham nada a ver com as minhas dores. Quando eu questionei, ele foi ríspido. Disse que eu não entendia de medicina e que era para eu ficar quieta se quisesse melhorar. Eu saí daquele consultório me sentindo suja, sabe? Envergonhada, confusa. Não consegui contar pro Beto. Como é que eu ia explicar uma coisa daquelas? Na nossa cidade, o médico era uma autoridade. Ninguém questionava. E eu tinha medo. Medo que o Beto não acreditasse em mim. Ou pior, que achasse que eu tinha provocado aquilo. As consultas continuaram por meses. O Dr. Arnaldo marcava sempre no final do expediente, quando a recepcionista já tinha ido embora. Inventava tratamentos novos, cada vez mais invasivos, cada vez mais humilhantes. Eu chorava em silêncio o caminho todo de volta para casa. O Beto perguntava o que estava acontecendo, por que eu não melhorava. E eu inventava desculpas. Depois de quase 6 meses daquele tormento, eu criei coragem e contei para minha mãe. A reação dela foi um tapa na minha cara. Não fale um absurdo desses, menina. O Dr. Arnaldo é um homem de respeito. Você que está com pensamentos sujos. Isso é pecado. Tentei então conversar com a esposa do prefeito, Dona Fátima. Ela era mais estudada, tinha viajado para cidades grandes. Ela me ouviu em silêncio e depois disse, com os olhos cheios de pena: "Ó, Teresa, algumas mulheres confundem as coisas, querida. O doutor só está fazendo o trabalho dele. Se você contar isso por aí, vai destruir a sua reputação e a do doutor também." A cada tentativa de falar, eu era calada. O padre, quando tentei de forma velada confessar o que estava rolando, disse que eu deveria ser uma esposa mais obediente e que esses pensamentos impuros eram tentação do demônio. Eu estava completamente sozinha. E o pior, começaram os cochichos na cidade. Algumas pessoas diziam que eu estava ficando louca, outras que eu estava inventando história para chamar a atenção. Umas mulheres mais velhas passaram a me evitar, como se eu tivesse uma doença contagiosa chamada mentira. O Dr. Arnaldo, percebendo que eu tinha tentado falar, começou a me ameaçar. Dizia que ninguém acreditaria em mim, que ele podia fazer o Beto perder o emprego, que podia dizer que eu tinha uma doença mental e me internar longe da minha família. Eu tremia só de pensar nisso. Numa cidade pequena, nos anos 50, uma mulher jovem não tinha voz, principalmente contra um homem com estudo e posição social. Era a palavra dele contra a minha. E a minha não valia nada.
Lembro de uma noite em que o Beto me encontrou chorando, escondida no quintal de casa. Ele insistiu tanto, mas tanto, que eu acabei contando tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu vi o rosto dele passar por vários sentimentos: confusão, raiva, dúvida. Finalmente ele disse: Teresa, se isso for verdade, por que você continuou indo nas consultas? Por que não me contou antes? Aquela pergunta. Nossa, me quebrou por dentro. Como explicar o medo, a vergonha, a confusão? Como explicar que eu simplesmente não tinha escolha? Foi ali que eu percebi que até o meu marido duvidava de mim. Nos dias seguintes, o Beto ficou distante. Mais tarde, eu descobri que ele foi conversar com o pai dele, que o aconselhou a controlar melhor a esposa. Segundo meu sogro, algumas mulheres criam fantasias quando ficam muito tempo sem ter filho. O pesadelo só continuava. Os abusos, o silêncio, as lágrimas escondidas. Eu estava presa numa armadilha sem saída. Foi num domingo de maio de 1955 que a minha vida começou a mudar. Eu lembro direitinho porque era Dia das Mães. E mesmo sem ter filhos ainda, o Beto tinha me dado um brochezinho de flor que eu guardo até hoje. A gente estava voltando da missa quando eu vi a Júlia, filha do seu Zé da Vendinha, chorando abraçada com a mãe na praça. Ela tinha 15 anos. Era uma menina quieta, tímida, sempre de cabeça baixa. Alguma coisa no jeito dela chorar me atravessou como uma flecha. 3 dias depois, fiquei sabendo pelos cochichos das mulheres na feira que a Júlia tinha tentado tirar a própria vida tomando veneno de rato. Graças a Deus, a mãe encontrou a menina a tempo e conseguiram salvar. O motivo? Ninguém sabia ao certo. Diziam que era coisa de adolescente rebelde ou namorico escondido. Naquela mesma tarde eu tomei coragem e fui até a casa da Júlia. A desculpa foi levar um doce de abóbora que eu tinha feito. A mãe dela, Dona Cida, abriu a porta com os olhos inchados e me deixou entrar. A Júlia estava deitada, pálida que nem cera de vela, com um olhar que parecia ter visto o inferno. Eu sentei na beirada da cama dela e segurei a sua mão. As palavras saíram sem que eu planejasse. Foi o Dr. Arnaldo, não foi? Os olhos daquela menina se arregalaram de um jeito que eu nunca vou esquecer. Ela começou a tremer, depois a chorar convulsivamente. A mãe tentou me tirar do quarto, mas a Júlia agarrou meu braço com uma força que nem parecia ter. Como? Como você sabe? Ela perguntou entre os soluços. Naquele momento alguma coisa quebrou dentro de mim. Não era só comigo. Existiam outras. Contei para Júlia e para a mãe dela tudo o que tinha acontecido. Pela primeira vez alguém acreditou em mim, sem hesitar. Dona Cida, a mãe da Júlia, caiu sentada na cadeira, cobrindo a boca com as mãos. Ele disse que só estava me examinando, que era normal, que eu estava doente e precisava do tratamento especial dele, contou a Júlia, baixinho. Quando eu descobri que eu estava, que ele tinha, eu não podia contar para ninguém. Quem ia acreditar em mim contra o Dr. Arnaldo? A Júlia estava grávida, aos 15 anos, do médico que deveria cuidar dela. A notícia era terrível demais para suportar, por isso ela tentou se matar. Dona Cida, entre lágrimas, me contou que a filha tinha ido ao consultório por causa de umas dores de cabeça fortes. Depois da terceira consulta, ela começou a mudar, a ficar calada, a não querer sair de casa. Eu saí de lá determinada a fazer alguma coisa. Eu não podia mais ficar calada, não sabendo que outras meninas e mulheres estavam passando pelo mesmo. A questão era: como enfrentar um homem poderoso numa cidade onde as mulheres não tinham voz? O primeiro passo foi conversar com o Beto de novo. Dessa vez eu não chorei. Contei tudo de forma clara, inclusive sobre a Júlia. Eu vi nos olhos dele que, finalmente, a ficha tinha caído. Ele ficou tão furioso que quis ir atrás do médico naquela mesma noite, mas eu consegui acalmá-lo. A gente precisava ser esperto, não impulsivo. Começamos um trabalho de formiguinha. Eu e a Dona Cida conversávamos discretamente com outras mulheres da cidade. No começo, todas negavam ou se afastavam, com medo. Mas aos pouquinhos, uma aqui, outra ali, começou a confirmar em voz baixa que sim. Também tinha passado por situações estranhas no consultório do Dr. Arnaldo. Em menos de um mês, a gente descobriu 7 mulheres que tinham sido abusadas. Uma delas era a própria esposa do prefeito, aquela mesma Dona Fátima, que me contou entre lágrimas que sofria calada há anos, com medo do escândalo e da vergonha. Isso foi crucial para nossa estratégia. O Beto, meu marido, conseguiu convencer o seu Chico,
dono do armazém e muito respeitado na cidade, de que algo precisava ser feito. O seu Chico tinha 3 filhas e ficou horrorizado com as nossas histórias. Juntos, eles procuraram o delegado Nogueira, um homem simples, mas honesto. O delegado, de início, ficou com o pé atrás. São acusações muito sérias contra um homem respeitado, ele disse. Mas quando a dona Fátima, esposa do prefeito, confirmou tudo, a situação mudou. O prefeito Jairo, um homem orgulhoso, mas que amava a esposa, ficou uma fera ao saber que o médico que frequentava a casa dele para jantares tinha abusado dela durante as consultas. No dia 15 de julho de 1955, um dia que eu nunca vou esquecer, o doutor Arnaldo foi chamado na delegacia para esclarecimentos. Ele foi com aquele ar superior de sempre, achando que a posição dele ia protegê-lo. Mal sabia ele que na sala do delegado, além do prefeito, estavam o Beto, o seu Chico e os pais da Júlia. Eu e mais 4 mulheres esperávamos numa sala ao lado. Quando a gente entrou, uma por uma, para contar nossas histórias, eu vi o rosto do doutor Arnaldo perder a cor. Os olhos dele, que antes me olhavam com desprezo, agora mostravam medo. O doutor Arnaldo tentou negar tudo, claro. Disse que éramos um bando de mulheres histéricas, que estávamos confundindo procedimentos médicos normais com outra coisa. Chegou a sugerir que a Júlia tinha se oferecido para ele. Foi nesse momento que a dona Fátima, a esposa do prefeito, entrou na sala. Ela trazia um diário, onde tinha anotado datas, horas e detalhes de cada abuso sofrido. Tinha guardado aquilo em segredo por 5 anos. O diário tinha detalhes que só alguém que realmente passou por aquilo poderia saber. O delegado Nogueira, depois de ouvir todos os depoimentos, prendeu o doutor Arnaldo. Foi um choque para a cidade inteira. Muitos ainda não acreditavam na gente. Alguns homens diziam que a gente tinha armado para prejudicar o pobre médico. Algumas mulheres nos olhavam com desconfiança ou pena. Os dias seguintes foram difíceis. As investigações continuaram e mais 3 mulheres apareceram com relatos parecidos. Uma delas, a dona Elza, tinha sido abusada 10 anos antes, quando o doutor Arnaldo tinha acabado de chegar na cidade. Ela nunca tinha contado para ninguém, nem para o marido. O doutor Arnaldo foi mandado para a cadeia da capital para aguardar o julgamento. E aí descobriram a bomba. Ele não era formado em medicina como dizia. Tinha estudado só 2 anos e falsificado o diploma. Antes de chegar na nossa cidade, ele tinha passado por outras 3 cidadezinhas, sempre saindo às pressas depois de um tempo. Para a Júlia e a família, a situação era especialmente difícil. Ela ainda estava grávida e numa cidade pequena nos anos 50, uma moça solteira grávida era motivo de vergonha. Mesmo sabendo que ela era vítima, muita gente fazia comentários cruéis. O seu Zé, pai da Júlia, chegou a pensar em mandar a filha para viver com uma tia distante até o bebê nascer, para depois dar para adoção. Foi quando eu tive a ideia que mudaria minha vida para sempre. Propus para o Beto que a gente se mudasse para a capital. Ele podia procurar trabalho lá, eu cuidaria da Júlia durante a gravidez e depois ajudaria a cuidar do bebê. A Júlia poderia estudar, coisa que ela sempre sonhou, enquanto eu cuidava da criança. O Beto, no começo, ficou meio assim de deixar nossa cidade, mas no fim concordou. Dona Cida e seu Zé, os pais da Júlia, depois de muita conversa, também aceitaram a nossa proposta. Era a chance da filha deles recomeçar longe dos olhares julgadores da cidade. Em setembro de 1955, partimos em direção à capital. Eu, o Beto e a Júlia, carregando pouca coisa e muitos sonhos. Deixamos para trás uma cidade dividida, onde algumas pessoas nos viam como heroínas e outras como destruidoras da reputação de um homem bom. O doutor Arnaldo foi julgado em dezembro daquele ano e condenado a 12 anos de prisão. A notícia chegou para a gente por uma carta da dona Fátima. Segundo ela, depois que a gente saiu, outras mulheres ganharam coragem e denunciaram os abusos. No total, 23 vítimas foram identificadas ao longo dos 10 anos que ele ficou na cidade. A mais nova tinha só 13 anos. Aquela revelação confirmou que a gente fez a coisa certa, mesmo tendo que deixar nossa vida para trás. A gente tinha quebrado o silêncio que protegia um predador e aberto o caminho para que outras mulheres pudessem fazer o mesmo. Na capital, a gente começou do zero. O Beto conseguiu um trampo como ajudante numa fábrica de móveis. Alugamos uma casinha pequena na periferia, onde ninguém nos conhecia e ninguém fazia perguntas sobre a jovem grávida que vivia com a gente.
Em fevereiro de 1956, a Júlia deu à luz uma menina linda que chamou de Esperança, um nome que resumia tudo o que a gente buscava naquele recomeço. A vida na capital era completamente diferente da nossa cidadezinha. Tudo parecia maior, mais rápido, mais barulhento. Nos primeiros meses, senti uma saudade danada das coisas simples. O sino da igreja marcando as horas, o cheiro de terra molhada depois da chuva, as conversas na porta de casa ao entardecer. Mas ao mesmo tempo tinha uma sensação de liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Nossa casinha na periferia era apertada, mas aconchegante. Eu, o Beto, a Júlia e a pequena Esperança. Formávamos uma família diferente do que eu tinha imaginado para minha vida, mas cheia de amor, mesmo assim. A Júlia, aos poucos, foi superando o trauma. Voltou a sorrir, principalmente quando olhava para a filha. Em 1957, quando a Esperança completou 1 aninho, a Júlia conseguiu uma vaga na escola noturna para terminar os estudos. Durante o dia, ela trabalhava como balconista numa loja de tecidos no centro. Eu cuidava da Esperança enquanto Beto ralava na fábrica de móveis, onde ele já tinha sido até promovido a marceneiro assistente. Foi nessa época que eu comecei a perceber um dom em mim que eu nunca tinha valorizado. Eu sempre fui boa em cuidar de gente doente. Lá na roça, eu conhecia ervas e remédios caseiros que minha avó tinha me ensinado. Na vizinhança, quando uma criança adoecia ou uma mulher tinha complicação na gravidez, o pessoal começou a me chamar. Dona Teresa, o menino da Cida tá com febre alta de novo, batiam na minha porta no meio da noite. Dona Teresa, a Josi tá com umas dores fortes e o bebê quer vir antes da hora. Vinham me buscar em tardes de chuva. Eu não era médica, nem enfermeira. Só tinha uns conhecimentos simples, passados de geração em geração, e um cuidado genuíno com as pessoas. Mas na periferia da capital, onde os hospitais eram poucos e distantes, esse conhecimento valia ouro. Em 1960, uma situação mudou o rumo da minha vida. A Celinha, nossa vizinha, entrou em trabalho de parto complicado. O bebê estava sentado, uma posição perigosa. O marido dela correu para chamar uma ambulância, mas todo mundo sabia que ia levar horas para chegar, se chegasse. Eu pedi para a cunhada dela preparar água quente e lençóis limpos e fiz o que eu sabia para ajudar no parto. Foram as 3 horas mais tensas da minha vida. O bebê nasceu roxinho, quase sem respirar. Lembrei de uma coisa que eu vi uma parteira fazer na roça quando eu era menina: limpar as vias aéreas e dar umas palmadinhas suaves nas costas do recém-nascido. Quando o pequeno Zezinho finalmente chorou, a casa inteira chorou junto. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada. Era a irmã da Celinha, que era enfermeira no Hospital Santa Clara. Dona Teresa, vim agradecer pelo que a senhora fez pela minha irmã e meu sobrinho. O médico que examinou eles disse que, sem a sua ajuda, os 2 provavelmente não teriam sobrevivido. Fiquei toda sem graça, mas o que ela disse em seguida mudou minha vida. O hospital está precisando de atendentes na maternidade, gente com o seu conhecimento e a sua sensibilidade. Não precisa ter diploma para começar, e o hospital oferece cursos para os funcionários. Eu fiquei paralisada com a proposta. Eu? Uma mulher de quase 40 anos, sem estudo formal, trabalhando num hospital? Parecia impossível. Mas aquela sementinha cresceu dentro de mim. Conversei com o Beto e a Júlia. O Beto, sempre meu maior incentivador, disse que eu tinha que tentar. A Júlia, que agora trabalhava como secretária num escritório e estudava à noite, se ofereceu para ajudar mais com a Esperança, que já estava com 5 aninhos. Em janeiro de 1961, eu comecei a trabalhar como atendente no Hospital Santa Clara. No início, eu fazia só os trabalhos mais simples: trocar lençóis, ajudar as pacientes a comer, levar recados. Mas logo as enfermeiras perceberam que eu tinha um conhecimento especial sobre partos e cuidados pós-parto. A enfermeira-chefe, Dona Sônia, uma senhora de quase 60 anos, virou minha mentora. Ela vinha de uma família de parteiras do norte do país e reconheceu em mim o mesmo dom. Teresa, você tem mãos de parteira. É um dom que não se aprende nos livros, ela me dizia, enquanto me ensinava técnicas mais avançadas. Eu absorvia cada ensinamento como terra seca recebe a chuva. À noite, estudava os livros que a Dona Sônia me emprestava. O Beto comprou uma luminária especial para eu poder ler sem incomodar ninguém. A Júlia me ajudava com as palavras mais difíceis. Era como se a família inteira estivesse estudando junto comigo.
Em 1963, o hospital ofereceu um curso de capacitação. Fui indicada pela dona Sônia. Durante 6 meses, estudei anatomia, primeiros socorros, técnicas de asepsia, assistência ao parto. Foi o período mais intenso da minha vida. Dividir meu tempo entre o trabalho, os estudos e a família exigia uma energia que eu nem sabia que tinha. Na noite anterior à prova final, não consegui dormir. Fiquei repassando tudo na cabeça. E se eu não fosse capaz? E se descobrissem que, no fundo, eu era só uma mulher simples do interior sem educação? Foi a Júlia que me deu força. Aos 23 anos, ela já era uma mulher forte, determinada. Teresa, você já ajudou a trazer mais de 50 bebês ao mundo. Você conhece o corpo feminino melhor que muito médico por aí. Essa prova é só uma formalidade. Passei na prova com uma das melhores notas. Fui promovida a auxiliar de enfermagem na maternidade com um salário bem melhor. Pela primeira vez na vida, eu senti que estava no caminho certo, fazendo algo que não só me sustentava, mas que dava um significado para minha existência. Em 1965, nossa família passou por grandes mudanças. A Júlia, formada em secretariado, recebeu uma proposta de emprego numa empresa maior. Com o salário, ela e a Esperança, já com 9 anos, se mudaram para um apartamentozinho próprio. Não era longe, mas eu sentia um vazio danado. A Esperança sabia que eu e o Beto não éramos seus avós de sangue, mas o laço que a gente criou era forte como qualquer laço de sangue. Ela passava os fins de semana com a gente e aí nossa casa voltava a ficar completa. O Beto também prosperava no trabalho. De ajudante, virou mestre marceneiro e depois encarregado da produção. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, criavam peças de uma beleza impressionante. Em 1967, recebi um convite que eu jamais poderia imaginar. O hospital estava criando um programa de parto humanizado, algo revolucionário para a época. Dona Sônia, agora coordenadora da maternidade, me convidou para ser uma das responsáveis pela capacitação das novas auxiliares. Teresa, você tem o conhecimento técnico e a sensibilidade humana. Muitas das nossas jovens enfermeiras sabem a teoria, mas falta a prática e, principalmente, o olhar humano para a mulher em trabalho de parto. Você pode ensinar isso. Aquela mulher simples do interior, que um dia foi silenciada e desacreditada, agora tinha voz para ensinar e compartilhar seu conhecimento. A vida tinha dado voltas inesperadas, mas cada passo, mesmo os mais dolorosos, tinha me trazido até ali. No mesmo ano, aconteceu algo que fechou um ciclo importante. Recebemos a notícia de que o Dr. Arnaldo tinha morrido na prisão, de um ataque cardíaco. Não senti ódio, nem alegria. Só uma espécie de paz. Aquele homem que causou tanto sofrimento não poderia mais fazer mal a ninguém. Numa noite quieta, sentei com a Júlia na varanda da minha casa. A Esperança dormia lá dentro, depois de um dia de brincadeiras com o avô Beto. Olhando as estrelas, a Júlia me disse algo que eu guardo até hoje. Sabe, Teresa, acho que tudo o que aconteceu, por mais horrível que tenha sido, nos trouxe até aqui. Você salvando vidas, eu construindo minha carreira, a Esperança crescendo feliz. De alguma forma estranha, a gente transformou nossa dor em algo bonito. Ela estava certa. Não que isso justificasse o sofrimento, nada poderia justificar. Mas nós tínhamos escolhido não deixar que aquela dor nos definisse para sempre. Tínhamos escolhido reconstruir, florescer, mesmo no terreno mais difícil. Aqueles anos de construção foram os mais intensos e gratificantes da minha vida. Cada bebê que ajudei a trazer ao mundo, cada mãe que amparei, cada jovem auxiliar que treinei. Tudo isso dava sentido à minha existência e curava, de certa forma, as feridas antigas. Os anos 70 chegaram com muitas mudanças para o Brasil e para minha vida. Em 1970, eu já tinha quase 10 anos de experiência no Santa Clara e era uma referência na maternidade. As médicas mais jovens me consultavam sobre casos difíceis e as grávidas pediam especificamente por mim. Na sociedade, os movimentos feministas ganhavam força, mas dentro do hospital, a hierarquia ainda era rígida. Os médicos, a maioria homens, tinham a palavra final sobre tudo, mesmo quando estavam errados. Um caso em particular marcou aquele ano. Recebemos uma jovem de 17 anos, a Bia, em trabalho de parto prematuro. Era o primeiro filho dela. E ela estava apavorada. O médico de plantão, Dr. Ricardo, um homem arrogante com quem eu já tinha me desentendido, insistia que ela precisava de uma cesárea imediata. Mas, doutor,
O bebê tá na posição certa, a dilatação tá progredindo, só tá um pouco lento porque é o primeiro filho dela, eu argumentei, discretamente, no corredor. Dona Teresa, quem tem diploma de medicina aqui sou eu. A cesárea já está marcada para daqui a 1 hora. Ele respondeu. Seco. Eu voltei para o quarto e encontrei a Bia chorando. Ela me disse que tinha muito medo de cirurgia. Naquele momento, algo dentro de mim se rebelou. Lembrei de quando ninguém ouvia a minha voz. Bia, você tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, eu disse, segurando a mão dela. Eu vou ficar do seu lado, seja qual for a sua decisão. Saí de lá decidida. Procurei a dona Sônia, agora diretora da ala, e expliquei a situação. Ela sempre foi minha aliada. Teresa, você tem certeza que não há risco se esperarmos? Ela perguntou. Absoluta, Sônia. O Dr. Ricardo só não quer esperar porque está com pressa. Dona Sônia foi comigo falar com o chefe da equipe médica, o Dr. André, um dos poucos mais sensíveis às nossas ideias. Ele concordou que poderíamos esperar. Dr. Ricardo ficou furioso. Na frente de toda a equipe, apontou o dedo para mim. Você é apenas uma auxiliar. Da próxima vez que se meter no meu trabalho, eu faço você ser demitida. Eu não abaixei a cabeça. Aquela Teresa assustada tinha ficado no passado. O senhor pode ser médico, Dr. Ricardo, mas não é dono da paciente. Ela tem direito a informações e a tomar as próprias decisões. 6 horas depois, o filho da Bia nasceu. Parto normal, sem complicações. Um menino saudável. Aquele confronto me custou caro. O Dr. Ricardo fez uma reclamação formal contra mim. Por semanas achei que ia ser demitida. Mas algo inesperado aconteceu. Várias pacientes que eu atendi escreveram cartas à direção do hospital em minha defesa. Médicas, jovens e enfermeiras também se manifestaram. Numa reunião tensa, o diretor clínico me perguntou: Dona Teresa, a senhora se arrepende do que fez? Respirei fundo. Não, doutor, não me arrependo. Me arrependeria se tivesse me calado e deixado aquela jovem passar por uma cirurgia desnecessária por pura conveniência. Para minha surpresa, o diretor sorriu. Foi o que eu imaginei. O hospital não vai acatar a reclamação. E mais, estamos criando um novo programa de parto humanizado e gostaríamos que a senhora fosse uma das coordenadoras. Eu saí daquela sala sentindo que tinha ganhado muito mais que um emprego. Tinha ganhado respeito. O programa começou em 1972 e revolucionou o hospital. Em 1975, fui convidada para dar uma palestra num simpósio nacional. Eu, falando para médicos e enfermeiras do país inteiro. O medo era gigante. E se rirem do meu jeito simples de falar? Eu pensei. O Beto me acalmou. Querida, vá lá e fale com o coração. Você tem a experiência de mais de 500 partos. O auditório estava lotado. Minhas mãos tremiam, mas logo encontrei meu ritmo. Falei sobre como cada mulher é única, sobre o respeito. Quando terminei, um silêncio. Falei bobagem, pensei. Mas então, os aplausos começaram e viraram uma ovação de pé. Em 1977, a Universidade Federal me convidou para ser instrutora num curso de especialização. Mas eu não tenho diploma universitário. Eu disse para a coordenadora, a doutora Clara. Teresa, ela respondeu. Existem conhecimentos que nenhuma universidade pode ensinar. É isso que queremos que você compartilhe. E assim, aos 57 anos, eu estava numa sala de aula, ensinando jovens estudantes de medicina e enfermagem. Na formatura, recebi um título de educadora honorária. Saiu até uma reportagem no jornal sobre mim. Foi aí que recebi notícias da minha cidade natal. Uma sobrinha do Beto escreveu dizendo que as pessoas lá agora falavam de mim com orgulho. A Teresa, que saiu daqui e virou gente importante na capital. A vida tem dessas ironias, né? Os anos 80 chegaram. Em 1980, completei 60 anos. O hospital fez uma festa surpresa linda para mim. Na mesma semana, veio um convite do Ministério da Saúde. Eles queriam que eu coordenasse um programa nacional para capacitar parteiras tradicionais no interior. Significava viajar, conhecer a realidade daquelas mulheres. O Beto, já aposentado, me deu todo o apoio. Vá, meu amor. Vá realizar esse sonho. Em 1981, começamos a primeira turma. Eram 25 parteiras, mulheres simples, com uma sabedoria ancestral. Eu não cheguei lá para dizer que o que elas faziam era errado. Cheguei para trocar experiências. E deu certo.
Viajei por vilarejos, comunidades ribeirinhas, quilombos. Vi de perto as dificuldades, mas também vi a força daquelas mulheres. Nosso programa reduziu em 40% a mortalidade materna nessas áreas. Em 1987, aos 67 anos, me aposentei do hospital para me dedicar só ao programa. No dia seguinte, recebi uma carta que me fez chorar por horas. Era da Esperança, filha da Júlia. Ela tinha se formado em medicina e escolhido a obstetrícia, inspirada por mim. Vovó Teresa, ela escreveu: cada vez que entro numa sala de parto, levo suas lições. Você transformou sua própria dor em cura para centenas de mulheres, e esse exemplo moldou quem eu sou. Ver a esperança seguindo esse caminho era como fechar um círculo perfeito. A menina que nasceu de um ato de violência agora trazia outras vidas ao mundo com compaixão e respeito. Em 1995, publiquei um livro, Mãos que Acolhem, com as histórias e saberes dessas parteiras. O livro virou referência nas faculdades. No lançamento, um jornalista me perguntou qual era o meu maior legado. Meu legado, eu respondi, é ter mostrado que uma mulher, mesmo vinda das piores circunstâncias, pode transformar sua dor em força e usar essa força para mudar realidades. Hoje, olhando para trás, aos meus 87 anos, vejo uma vida muito diferente da que eu imaginei. As dores me moldaram, mas não me definiram. O Beto partiu há 3 anos, em paz, depois de uma vida inteira ao meu lado. A Júlia, com 65, é uma empresária de sucesso. A Esperança, aos 60, é professora de obstetrícia na mesma universidade onde um dia eu fui instrutora. E eu continuo aqui, contando minha história, esperando que ela encontre corações que precisem ouvir que sim, é possível se reconstruir das cinzas. É possível fazer da vida algo bonito, mesmo quando ela começa de forma tão trágica. E se você chegou até aqui, espero que leve essa mensagem. Sua voz importa, sua experiência tem valor, e nunca é tarde para recomeçar e construir um legado de luz. Meus queridos, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima. Um beijinho da vovó Teresa.